Bom dia, galera. Estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês como eu fiz essa banheira usando o resto de materiais de obra e que no final me custou apenas R$ 700. Antes de mostrar como eu fiz, só quero dar algumas explicações aqui. Primeiro, vale lembrar que eu não tenho nenhuma experiência com obra, com alvenaria, nunca construí nada de alvenaria, não tinha experiência nenhuma com cimento, bloco, ferragem, reboco, chapisco. Então, tudo que eu fiz aqui, eu fui aprendendo no YouTube. Na descrição do vídeo que eu vou deixar todos os tutoriais que eu usei para fazer fundação, tirar nível, chapisco, reboco, impermeabilizante. Então eu vou deixar tudo isso aqui na descrição. Se eu fiz sem experiência nenhuma, com certeza você também pode fazer. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz, assim, um dos melhores projetos que eu já fiz na vida. Eu estou usando muito, vale muito a pena. Faz um mês que eu estou testando. E nesse mês eu devo ter entrado aqui dentro umas 20 vezes já. Realmente é algo que vale a pena construir. Que sai barato para você que tem resto de obra em casa. É isso aí. Então, como funciona? Eu fiz aqui de tijolinho ecológico então, porque a minha casa é de tijolinho ecológico, então sobrou bastante, que deu para fazer. O modo de aquecimento é uma fornalha que tem ali com uma serpentina dentro. Então tem um cano embaixo e um em cima. A água fria desce pelo cano, quando esquenta ela sobe e a água fica sempre retornando, como se fosse uma bomba. Isso chama efeito termosifão. É o efeito que toda serpentina faz, na verdade. E é isso aí. A água esquenta muito, muito, deu muito certo. Nunca tive problema aqui da água não esquentar. O único problema que eu tive, na verdade, foi da água esquentar muito, que no início eu ainda tive que aprender como faz, né? Quando parar, porque a água está sempre esquentando, até quando o fogo apaga ali, como a fornalha ainda continua quente, a água continua esquentando. Então, mas isso aí você vai aprender com o tempo. Funcionou muito bem. A banheira aqui tem mais ou menos 400 litros. Eu fiz para duas pessoas, cabe duas pessoas muito confortavelmente. Muito espaço, mais do que qualquer banheira normal daquelas que você tem em casa. Em banheiro, porque ela é bem maior, bem mais larga, bem mais profunda. Aqui você dá pra ver que só dá pra ver, só fica aqui meu pescoço pro lado de fora, completamente de imersão. Então é um projeto que vale muito a pena. Tem muita gente aí que tem um sonho de ter uma banheira, mas que acha muito caro e não pode ter. Lembrando que aqui eu usei tijolinho ecológico porque era o que eu tinha. Você pode usar qualquer tipo de alvenaria, qualquer tipo de tijolo, cerâmica, bloco de concreto. Então é isso aí. Vamos pro vídeo. Primeiro eu comecei fazendo um protótipo com tijolo ecológico. O bom do tijolo ecológico é que a gente pode colar, né? Colar não, montar um em cima do outro como se fosse um Lego. Então é só montar e ele fica já retinho no lugar que deve ser. Aí eu coloquei e fiz várias vezes, fiz 3 vezes até chegar no tamanho que eu queria, que foi esse tamanho aí. Que ficasse confortável para os pés ficar esticado, para não ficar apertado dentro. Então cheguei no tamanho final que eu quis, gostei e decidi que ficaria assim. Depois então o que eu fiz foi procurar um lugar onde eu queria que ficasse. Eu queria embaixo de uma árvore, achei esse lugar então perfeito. Então coloquei a primeira fiada de tijolo no chão, desenhei, fiz a marca, né, para poder escavar. Sem segredo, nem tirei prumo, só coloquei o tijolo mesmo, um do lado do outro. Comecei a escavação. Eu queria que a fundação estivesse bem escondida embaixo da terra, então eu cavei bem fundo. Aí ficou assim. Então coloquei as linhas já para tirar o nível. Eu tirei o nível com a garrafa, que é o melhor jeito de tirar o nível sozinho.
tem tutorial também aqui na descrição. Então, quando tudo estava bem certinho, no nível, foi hora de colocar as canaletas. Como eu usei resto de obra, não tinha canaleta suficiente, mas aí eu coloquei as que tinham, e decidi então tampar com cerâmica, com resto de cerâmica também. Aí no final tudo certinho ficou assim. Então, antes de concretar as canaletas, eu tinha que fazer a ferragem para colocar dentro. Então, o que eu fiz foi primeiro cortar todo o ferro. Aí eu comecei a cortar com a serra cega, mas depois eu comprei uma melhor e agilizou mais rápido o serviço. Então, os ferros verticais, né, da coluna ficaram assim, buraco sim, buraco não. Aí eu usei o protótipo para fazer o espaçamento do ferro, para ficar já da distância certinha. Aí depois eu coloquei o ferro horizontal, né? Não sei como chama isso. Coloquei um, mas depois eu decidi que dois seria mais resistente. Vale lembrar então que aqui está de cabeça para baixo. Essa parte dos dois ferros aqui de cima vai ficar dentro da canaleta. Tudo amarrado com arame. Então agora foi hora de tirar. Aí eu decidi já colocar o ferro de cima, né? Que é a cinta. Só coloquei mesmo para poder ficar bem vertical, para ficar certinho, porque depois eu vou ter que tirar, porque o tijolinho vai entrar aí por cima. O tijolo ecológico entra por cima, então esse ferro aí agora é só para dar uma resistência, né, para a estrutura, para não ficar molenga do jeito que tá. Mas a medida teve que ser tirada bem certinho para ficar bem vertical. Quando acabou, foi hora de testar então, colocar dentro das canaletas e ver que estava tudo certinho. Aí tudo no meio certinho, perfeito. As medições então foram boas. E aí o ferro do piso então. Agora, hora de encher a canaleta. Aí não tem segredo, só colocar concreto. Sim, o segredo é ter certeza de que a ferragem está no nível. Está bem vertical, bem no meio da canaleta. Tudo ficou bem, tudo ficou perfeito. Eu tinha medo desse momento, tudo ficar torto, do ferro ficar mole, mas ficou bem rígido. Enquanto eu esperava, eu decidi fazer esse outro protótipo, que é piso, né, bloquete de concreto, e eu vi que o ângulo dele dava para fazer um domo. Então esse será talvez o próximo projeto do sítio, um domo geodésico. Então, com o ferro no lugar, coloquei a primeira fiada de tijolo só para ver se o buraco correspondia certinho, a medida estava certa então. Com a medida tudo certinho, era hora de colar então a primeira fiada. Para colar essa fiada é muito importante que ela tem que estar no nível certinho, porque se a primeira fiada de tijolinho está errada, todo o resto fica errado e o erro só amplia. Então é muito importante que essa primeira fiada esteja bem certinho. Primeira fiada já colada, já no nível, no esquadro. Aí eu decidi depois colocar mais umas duas fiadas sem colar, só para deixar tudo bem certinho no lugar, para ver também se as próximas fiadas iam ficar certinho, se não ia ter nenhum desnível, nenhum erro de encaixe. Então foi hora de colocar o piso. Esse aqui é um piso com brita. E depois foi o contrapiso em cima, então sem brita,
para deixar tudo bem lisinho. Tem que estar bem lisinho para o impermeabilizante colar bem. Não pode ser uma surface muito porosa, né? Tem que estar bem lisinho. Tanto o piso assim quanto o reboco. Quando secou, hora de varrer tudo, tirar todo o pó e colar os tijolinhos. Aí a cola já é argamassa, a C3. Só uns fiozinhos assim já é suficiente. Hora de colar tudo. Muito importante colocar um short sex nesse momento. Tudo no nível, no esquadro, tudo retinho. Com martelo de borracha ajuda nessa hora. E aí é legal que você já vê o resultado quase como vai ficar no final, né? Então, com tudo isso feito, era hora então de começar a fazer a fornalha. Então, aqui é a hora de fazer a serpentina. Então, a panqueca de cobre vem enrolada, você tem que enrolar ele do tamanho certo que você quer. Lembrando que esse cobre aqui são 3/4 e um tamanho de 5 metros. Aí então, a primeira coisa aqui foi colocar o piso, né? Os tijolinhos refratários, importante, tem que ser refratário aqui no piso. Com uma massa de cimento com açúcar, né? Para ser uma massa de cimento refratária. E a serpentina só coloca depois, então. Depois do piso pronto, né? A lateral do tijolo refratário só cola depois da serpentina, como está mostrando aqui. Porque o tijolo refratário tem que estar ao lado, fora da serpentina, né? Ele tem que se adequar ao tamanho da serpentina. Então cola mais uma vez com massa de cimento com açúcar. 1 kg de açúcar para cada carrinho de massa. Lembrando que aqui os buracos já foram feitos para dentro da banheira, como está mostrando aqui. O de baixo, que é a entrada de água, o de cima, que é a saída da água. Lembrando que eu fiz esse buraco aqui no buraco do tijolo, quer dizer que eu vou encher os buracos de tijolo de massa e essa massa já vai bloquear esse cano aqui e impermeabilizar, né, de algum modo. É hora de tampar todos os buracos de tijolo ecológico. Não sei se era preciso, mas eu preferi, né, pecar pelo excesso do que pela falta. Aí é hora de encher aqui todos os vãos do buraquinho do tijolo ecológico. Com a massa também com brita. Depois disso, então, eu coloquei aqui esse ferro para ser como uma cinta, né? Como eu não tinha tijolo canaleta, eu decidi então que eu ia só colocar esse ferro por cima, amarrado nas colunas, e colocar uma camada de concreto por cima. E no final foi até bom, porque essa camada de concreto ficou arredondado assim, então ficou bem ergonômico, ficou bem confortável para escorar a cabeça, para colocar o braço. E no final ficou uma forma assim bem natural, ficou massa. Tá bem arredondado assim, eu gostei bastante. Bom, a cinta, se fosse feita com tijolo canaleta, né, seria bem mais estético. Mas no final ficou bom, ficou bem mais natural, assim, do jeito que eu fiz. Não tem segredo, é só amarrar então a cinta com arame. Depois cortar então o excesso do ferro da coluna. Momento bem chato. Mais de 30 pedaços de ferro para ser cortado assim
na serrinha manual. O negócio é ir devagar, sem pressa, no tempo que vem. Então assim ficou, a cinta improvisada. Depois o reboco, na parte de dentro somente. Enquanto o reboco secava, então eu decidi fechar a tampa da fornalha. Para isso coloquei tijolo refratário na parte de cima também, já com a chaminé embutida, para que o concreto bloqueie ela no lugar, que ela não mexa mais. Então só foi depois colocar os ferros e tampar com concreto com açúcar sempre, com brita e açúcar. Para fazer tipo uma laje, sem muito segredo até aqui. No momento é só deixar assim mesmo, grosseiro, porque depois, quando eu fizer o reboco da parte de dentro, eu vou fazer o reboco também aqui nessa tampa, na parte de cima, para ficar tudo um corpo só. A hora então do reboco, que para mim foi uma das partes mais difíceis para deixar ele lisinho, colando na parede. Não é nada fácil, mas consegui. Nada que tutoriais de YouTube não ensina. O segredo aqui é deixar bem lisinho. Depois de passar, então tem que passar com esponja molhada e desempenar também, passar uma desempenadeira. Porque o impermeabilizante só funciona, só cola se estiver bem lisinha. A surface tem que estar bem lisinha e desempenada. Então depois disso é hora de colocar o rejunte no tijolinho. Eu escolhi esse rejunte aqui de cor marrom, mesmo se no final ficou um pouco roxo. Não gostei muito da cor, mas depois de lixar e secar bem, ficou melhor. Para usar aqui, para colocar esse rejunte, eu usei um pedaço de chinelo cortado. Então agora, quando o reboco secou, foi hora de colocar então o impermeabilizante. Ficou essa cor estranha amarela, mas como são 4 demãos, eu decidi que nas próximas demãos eu ia colocar um outro corante de uma cor que eu gostasse mais. Primeiro os cantos com um pincel e depois todo o resto com rolo. Tem que ser um impermeabilizante atóxico para piscina e tanques. Coloquei em toda a parte de dentro e também na tampa de cima, na tampa da fornalha, para ficar tudo com o mesmo acabamento. Entre uma demão e outra é bem rápido, é uns 10 minutos, então eu coloquei as 4 demãos de impermeabilizante e tive que esperar 3 dias para secar. Então, com 3 dias de secagem do impermeabilizante, eu tive que encher com água e deixar cheio por 3 dias para ver se não ia vazar. Então, passou no teste, ficou 3 dias com água, não vazou nada, não perdi nada de água, então foi um sucesso. E com isso feito, eu decidi então que ia testar a serpentina para ver se estava aquecendo, enfim. Então, 5 minutos depois de ligar o fogo, eu já vi aqui a água saindo, fervendo, muito quente, se colocar a mão aqui queima. Então foi um sucesso também, funcionou muito bem. 5 minutos só da fornalha ligada, a água já começa a sair, quente. Aí quando esquenta muito, se eu colocar mais lenha, já começa a sair assim, estourando. Muito importante de não colocar a mão ali perto, porque a água realmente sai fervendo. Então com isso tudo funcionou. Impermeabilizada, aquecida, hora só de fazer os retoques finais aqui com
com a resina, né, que eu já tinha também, resto da resina da obra da casa. A resina também já melhorou bastante a cor da banheira no final, e esse foi o resultado. Com a grama já posta também. Então é isso, pessoal. Então, se vocês gostam de sítio, fazenda, do it yourself, projetos doidos, se inscreva aí no canal, porque faz só um ano que eu tô morando aqui. Já fiz muita coisa que eu ainda não filmei, mas tem ainda muito projeto pela frente, muita coisa que eu quero fazer. E dividir isso aí com vocês, para inspirar, para ser inspirado, para dividir. É isso aí. Valeu.